Oi, chegou. Bora ver. Eita. Opa, até passei um pouquinho aqui. Beleza, pessoal. Aí, vamos lá. Daqui a pouco a gente encerra e vocês podem fazer as perguntas. Bom, mas como o André disse, pessoal, dá continuidade. Se alguém não estiver me ouvindo, é só falar, tá? Como o André disse aqui pra gente, tá? Quem está acompanhando a aula, a Freud descobriu que o ser humano é um ser humano sofredor. Tá? E o professor André trouxe aqui alguns exemplos dos próprios casos de Freud. Tá? Agora, da onde vem o sofrimento do ser humano? Tá? Por que que esse ser humano ele sofre? Vamos entender uma coisa? O professor André disse o seguinte: olha, Freud foi polêmico, e realmente, tá? Mas quebrou paradigmas e barreiras que foram construídos dentro do nosso universo, dentro da nossa sociedade. Por exemplo, se a gente pensar aqui na Idade Média, acreditava-se no teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Qualquer pensamento contrário era considerado, então, pecaminoso. Aí a gente tem, tá, com os filósofos humanistas, tá, o antropocentrismo, que dizia o quê? O homem no centro do universo. Por que o homem no centro do universo? Porque chegaram à conclusão de que o homem tinha condições de estudar a natureza, não só estudá-la, mas também controlá-la e, até certo ponto, modificá-la. Percebeu-se, então, que o pensamento de que Deus estava no centro ou no controle de tudo não era bem assim. O homem tinha poder também. Então, o homem estava no controle de tudo. Aí vem Freud, então, e quebra essa barreira dizendo que não, que o homem não está no controle. Por quê? Porque o homem não tem controle sobre ele mesmo. O homem é controlado pela sua própria mente. E as atitudes do homem não são totalmente, aliás, a sua maior parte, as atitudes do homem são totalmente inconscientes. Nós temos um homem que aparece na superfície, que nós conhecemos. Aqui aparece para mim aqui, ó, o João Caputo, o Renato, aparece a Lu aqui para mim. Nós conhecemos a sua superficialidade, um pouco. E esse homem, esse próprio homem, também conhece pouco dele, porque na verdade o governo desse homem é inconsciente. Por que, Davi, que o governo desse homem é inconsciente? Olha que interessante, né? Quando nós dizemos que o ser humano sofre, e ele sofre de angústia, ele sofre de ansiedade, ele sofre de depressão, ele não tem controle sobre esse sofrimento. De repente, de repente, o ser humano está angustiado, mas não sabe o motivo. É como se ele quisesse arrancar essa angústia de dentro dele, mas ele não consegue. Até pouco tempo atrás, isso não se tinha um olhar para esse sofrimento humano. Aliás, até hoje, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, muitas pessoas vão dizer que é frescura, ou vão atrelar a religião, né, sobre uma questão espiritual, quando na verdade Freud está dizendo que o ser humano não tem controle sobre ele, é esse inconsciente que faz ele sofrer. E traz um modelo, gente, semelhante ao iceberg. Por que semelhante ao iceberg? Porque, ó, nós vamos ter aqui, se vocês lembrarem, lá da história do Titanic, e provavelmente dali vem a expressão é só a ponta do iceberg, né? Por que que o Titanic afundou? Porque enxergaram uma parte do iceberg, mas não viram o que estava por debaixo ali do mar. E aquilo que estava escondido no profundo do oceano foi o que causou todo aquele estrago no Titanic e afundou aquele navio. Esse é o nosso inconsciente. E é o que nós vamos falar aqui. Como que Freud chegou a essa conclusão? O nosso inconsciente nos dirige, nos controla. O psiquismo, gente, não é.
totalmente consciente. A nossa mente não é totalmente consciente. É uma parte pequena dela que nós temos consciência, mas a maior parte das nossas atitudes e das nossas emoções estão escondidas, estão aonde nós não enxergamos, aonde nós não temos consciência. A grande questão é que esse inconsciente nos controla. Então, Freud vai dizer o seguinte: olha, nós não sabemos o porquê nós sentimos o que sentimos. Não sabemos o porquê nós temos medo de algumas coisas ou porquê pensamentos fazem parte da nossa vida. A pessoa, olha, ela vai para o exército, ela enfrenta a guerra, ela enfrenta a violência do dia a dia nas capitais pelo país, mas ela tem medo de inseto, ela tem medo de barata. Por que que alguém que enfrenta o crime também tem medo de barata? Por que que alguém que é corajoso, que enfrenta as maiores dificuldades, mas tem medo do escuro? Por que que algumas pessoas têm uma valentia dentro do coração, mas treme diante da palavra de alguém? Então, Freud vai dizer o seguinte: dentro desse inconsciente está a explicação do porquê nós não temos controle sobre os nossos atos e sobre os nossos pensamentos e sentimentos, tá? Agora, olha só, vou voltar um slide depois. Deixa eu chegar aqui primeiro para vocês entenderem, tá? Foi em 1900, tá? No lançamento da sua obra A Interpretação dos Sonhos, que não é um livro místico, tá? Muito pelo contrário, é o livro que traz aí uma primeira concepção sobre a estrutura da personalidade. Freud criou, então, 1899, 1900, o modelo topográfico. O que seria o modelo topográfico? Topográfico vem do grego topos, tá? Que seria o quê? Lugares não físicos, porém existentes e reais dentro da mente do ser humano, o qual ele chamou então de consciente, chamou também de pré-consciente e, por fim, o inconsciente. E antes de nós entendermos o modelo estrutural, vamos entender essa primeira tópica, tá? Que é chamado também de modelo topográfico. O que seria essa primeira tópica? Essa primeira tópica, gente, então, fala sobre esses três sistemas psíquicos, tá? O consciente, eu vou começar por ele aqui embaixo. O consciente é aquilo que recebe informações do mundo externo e do mundo externo no aqui e no agora, do qual nós temos consciência. Ou seja, para eu entender o consciente de uma maneira mais fácil, é eu falar e vocês entenderem. Isso é consciente. Olha, nós estamos aqui numa terça-feira à noite, numa aula de psicanálise, estudando aqui a principal teoria de Freud ou uma das principais teorias de Freud. Isso é consciente. Recebe informações do mesmo tempo que estão presentes aqui agora. Me dói o peito, eu sinto essa dor. Isso me é consciente. Agora, o consciente, gente, não tem nada armazenado dentro dele. E não existe um lugar de armazenamento. Por quê? Porque como ele é o aqui e o agora, então ele não precisa desse local. Quem começa a armazenar as informações é o pré-consciente, que são conteúdos acessíveis à nossa consciência. Eu consigo trazê-los para a consciência em algum momento, em outros momentos eles não estão à consciência, mas estão acessíveis. Por exemplo, tá? Tá aqui aparecendo para mim o Renato. Renato, você está me ouvindo? Faz um joinha aí para gente. Aqui aparecendo o Renato. Olha que interessante, gente. Renato, se eu te perguntar aqui o número do teu CPF, você lembra de cabeça? Perfeito, tá? Eu não vou perguntar aqui, mas olha que interessante. O Renato não estava pensando no CPF dele. Mas quando eu perguntei se ele lembrava, ele começou a trazer à mente, caso eu perguntasse, certo, Renato? Ou seja, estava armazenado no pré-consciente do Renato. Quando eu pergunto para ele, ou seja, eu estimulo através da pergunta sobre o CPF dele, então ele traz a consciência. Isso passa a acontecer, por exemplo,
com uma foto de aniversário. Olha, o meu aniversário de 10 anos não estava na minha consciência, mas eu peguei aquele álbum da minha infância e vi ali aquela foto e lembrei de um presente legal que eu ganhei, lembrei de alguns amigos que não estão mais presentes na minha vida, lembrei de alguns parentes que partiram também, algumas lembranças tristes que estavam no meu pré-consciente e através, então, do estímulo que foi o álbum de fotos, que foi aquela fotografia, eu, então, consegui trazer isto à consciência. Então, isso vai acontecer com um cheiro de um perfume ou de uma planta, isso vai acontecer com alguém que cita uma palavra, com um programa de televisão, com inúmeras situações que vão trazer à nossa memória conteúdos que estavam na pré-consciência e através então de um estímulo eu consegui trazê-los para a consciência. Tá. Mas o nosso problema, gente, não é o pré-consciente. O ser humano sofre não é pelo que está no pré-consciente. O ser humano vai sofrer por aquilo que está no inconsciente. E como nós falamos do iceberg, nós podemos pensar que aquela parte visível do iceberg, que o pessoal do Titanic enxergou, nós podemos chamá-la de consciente. O inconsciente seria, então, daqueles três lugares, desses três lugares, o inconsciente seria, então, a maior parte. E são os conteúdos não presentes no campo da consciência. Ou seja, você não tem consciência daquilo que está no inconsciente. Eu trouxe um exemplo do pré-consciente e um exemplo do inconsciente. Olha, alguém te fecha no trânsito, um motoqueiro te fecha no trânsito. E de repente, o sentimento que você tem é de querer matar aquele motoqueiro, que você quase bateu nele. Aí você xinga ele dentro do seu carro, ou faz a loucura de abrir o vidro e xingar ele, ou corre atrás dele, ou até mesmo inicia uma confusão. Alguns meses, mês ou ano passado, não lembro agora. Eu vi uma notícia tão triste, eu não sei por que que eu entro nas páginas de notícia, né? Mas eu vi uma notícia de que um senhor já de uma certa idade iniciou uma briga com um jovem e terminou na morte do jovem. E depois ainda o pai do jovem disse: olha, esse menino não fez mal para ninguém, mas o menino desceu para brigar, né? Puxou o capacete, foi para cima do senhor, não justificando a morte, tá? Eu quero trazer um exemplo do que está no inconsciente. Por que, Davi? O senhor não atirou de maneira consciente? A briga não foi de maneira consciente? Bom, em primeiro lugar, gente, é uma coisa tão pequena, acontece um erro no trânsito, todo mundo pede desculpa e vai embora. Mas a gente é tomado por um sentimento de agressividade muito grande. E na psicanálise a gente questiona o seguinte: quando um gatilho de um revólver foi acionado, aquele homem queria matar quem? Se ele acabou de conhecer aquele jovem. Há um conteúdo lá dentro do qual ele não tem consciência que fez ele agir dessa maneira, porque muita gente vai só fechar o vidro e vai continuar com o seu carro. Mas aquele senhor e aquele jovem decidiram parar para iniciar uma briga. Essa briga tem um conteúdo inconsciente que leva o ser humano a uma atitude impensada, porque horas depois o senhor vai dizer o seguinte: não sei aonde estava com a cabeça. Não sei por que que eu fiz isso. E vai se arrepender amargamente para o resto da vida. Então, é uma palavra lançada que depois você fala assim: não sei por que que eu disse isso. Se arrependimento matasse, eu não faria isso. Tá? Não teria tal atitude. Tá? É uma briga que você tem, e eu estou citando aqui questões ruins, né? Mas acelerar o carro um pouco a mais,
ter raiva de alguém, você chega e fala: olha, não fui com a cara daquela pessoa, mas por que se você não conheceu a pessoa? Eu não fui com a cara dela. É um conteúdo que está dentro do teu inconsciente, influenciando a tua vida. Por que que um conteúdo influencia a minha vida? Olha, o inconsciente, gente, não é um depósito de coisas que ficaram esquecidas. Tá? Olha, eu esqueci disso aqui. Por isso está no meu inconsciente. Não, gente, tá? De maneira nenhuma. No inconsciente estão conteúdos recalcados. O que que é um conteúdo recalcado? Olha, é um desejo que não foi aceitável no estado de vigília, então ele se tornou inconsciente. Freud vai dizer, pessoal, tá? Num livro que eu gosto muito, chamado de As Pulsões e Seus Destinos, ele vai dizer o seguinte, que no ser humano é gerado, por algum motivo, uma tensão, ou seja, por exemplo, um desejo. E esses desejos, gente, não são coisas simples, tá? Quem for iniciar o curso de psicanálise, o curso ele tem 2 anos, mas é uma vida de estudo, então não dá para a gente explicar profundamente a psicanálise aqui para vocês, tá? Então quem for fazer o curso vai entender da onde vêm esses desejos. Mas esses desejos iniciam na infância. Quando eles não conseguem encontrar a sua realização, então ele entra no inconsciente, onde é gerado uma tensão. E essa tensão, gente, como se fosse uma energia, precisa encontrar uma descarga, tá? Um alívio. Só que existe uma barreira chamada de barreira de recalcamento, que separa então o inconsciente do pré-consciente, de modo que aquele conteúdo é impedido de vir para a consciência. Por que que o conteúdo se torna inconsciente? Porque há uma barreira de recalcamento. Por que que essa barreira é colocada? Porque esse conteúdo pode trazer um sofrimento gigantesco para esse ser humano. Então a mente passa a bloquear esse desejo. Qual que é o problema e por que que o inconsciente ele dirige a vida do ser humano? Porque quando ele tenta, então, encontrar esse escape, quando essa tensão desse desejo tenta encontrar a sua descarga e vem a barreira, ele vai conseguir encontrar alguns escapes. O conteúdo total não encontra a descarga, somente parte desse conteúdo. E quando parte desse conteúdo vem para a consciência, tá? Sofre ali um filtro, ele vem em forma de angústia, ele vem em forma de medo ou de fobia, ele vem em forma de tristeza, de raiva, ele vem em forma de ansiedade, ele vem em forma da própria depressão. Por quê? Tem um conteúdo ali dentro que não encontrou a sua descarga completa e agora chegou então a minha consciência dessa maneira extremamente indesejada. Então a pessoa está ansiosa porque alguém ligou para ela e disse: olha, segunda-feira precisamos conversar, teremos uma reunião no trabalho para tratar do seu futuro. E aí a pessoa fica ansiosa, não dorme direito, né? Hoje é sexta-feira, perdeu o final de semana inteiro. É só por causa dessa notícia? Não. Existe um conteúdo lá no inconsciente que, mediante esse gatilho, tentou encontrar então a sua descarga e não conseguindo, veio só a angústia da espera. Olha, é um recado do trabalho na segunda-feira. Vai matar a pessoa? Não, não vai matar a pessoa, mas a mente dentro do inconsciente acredita que sim. Por isso, então, que diante de uma crise de ansiedade, aumenta a fadiga, acelera a respiração, a pupila dilata, perde-se a vontade de se alimentar, porque existe um conteúdo inconsciente controlando o ser humano. A mente percebeu um estado de perigo. Ou seja, o conteúdo recalcado no inconsciente continua a exercer influência sobre
o ser humano. E cedo ou tarde esse conteúdo retorna. Como que esse conteúdo retorna? Na própria briga. Quando aqueles dois homens decidiram parar os veículos e brigar, é um conteúdo que está retornando, mas não de maneira completa. Por isso que um briga com o outro, porque na verdade, dentro do inconsciente, havia um desejo de brigar com outras coisas. Como não se tem consciência disso, acaba brigando com o outro. Então, quando você sente raiva de alguém, pode ter certeza que é um conteúdo que está dentro do teu inconsciente que te faz ter raiva de alguém. Isso em 1900, pessoal. Agora, 20 anos depois, com muito estudo, tá? A Freud remodela a teoria do aparelho psíquico, sem invalidar a primeira tópica, que é o modelo topográfico. Ele traz a segunda tópica, que é o modelo estrutural, onde ele fala de id, ego e superego, que são três sistemas de personalidade do ser humano. O que seriam esses três sistemas de personalidade? Vou correr aqui um pouquinho por causa do nosso tempo, tá, pessoal? Ele fala então de id, de ego e de superego. Então ele fala que o id é uma parte do aparelho psíquico que está ligada diretamente ao inconsciente do ser humano. Por que que o id estaria ligado diretamente ao inconsciente do ser humano? O id é a parte, é o sistema original da personalidade. Original porque o ser humano nasce com o id. É chamado também de parte infantil do ser humano. Por quê? Porque é aquele bebê que chora pelo mamar. Porque esse sistema de personalidade opera de acordo com o princípio do prazer. Não tem lei, não tem tempo. Quem é mãe aqui no Zoom tá aparecendo a Lu aqui para mim. A Lu eu conheço. Olha, a Lu é mãe. Eu conheço a Lu há bastante tempo. Quem é mãe sabe que quando o bebê nasce e você pega ele na primeira semana e leva ele para casa, ele chora de madrugada querendo mamar. Aí a Lu, como mãe, lá no primeiro filho dela, em todos os filhos dela, a Lu foi lá e falou o seguinte: filho, são 3:30 da manhã. 7 horas da manhã, a mamãe te alimenta. Agora é hora de dormir. Então vira para o lado e dorme. Ele volta a dormir? Não, ele não volta a dormir, porque ele desconhece tempo e espaço. Para ele, falar que são 3 horas da manhã e nada é a mesma coisa. Ele não entende. A única coisa que ele quer é mamar. Ele chora. É o prazer dele, é aquele momento de amamentação que vai suprir uma necessidade, que é de alimento, e também um desejo, que é de atenção e de acolhimento enquanto ele está mamando. O id vai continuar na vida do ser humano pelo resto da sua vida, tá bom? Vai continuar para sempre. De maneira que as nossas atitudes infantis e os nossos desejos, na sua grande maioria, vêm do id, tá? Aí a gente vai ver o seguinte, né? O id é aquela criança que chora na vida adulta também, né? A namorada termina o relacionamento, o menino não aceita e cria, faz toda aquela birra, né? Ele ameaça a namorada, liga para a família toda, vai lá na frente do portão dela, chora, quer tacar fogo. É o id dele que está operando. Ou alguém recebe uma advertência no trabalho, aí a pessoa não concorda, ela está errada, mas ela não concorda, ela quer discutir, ela quer brigar, é o id dela, tá? Freud diz que essa parte da personalidade já vem com o nascimento do ser humano. Aí ele traz também que há uma outra personalidade chamada de ego. E essa não nasce com o ser humano, mas essa vai sendo introduzida a partir do momento que o id começa a sofrer um desenvolvimento, porque agora é uma parte que vai operar de acordo com o princípio da realidade. Por quê? O id trabalha ali no princípio do prazer, ou seja, é a criança que chora e que quer leite, tá? O ego vai vir conforme o desenvolvimento do ser humano para entender a realidade à sua volta. Então, conforme essa criança vai crescendo e chora na madrugada querendo leite,
Agora ela já começa a entender que madrugada não é hora de mamar, que logo ela vai acordar e tomar o café da manhã. Então o ego vai acalmá-la para que ela entenda que logo amanhece e aí ela vai tomar o café da manhã. Ali vai determinar a realidade. Olha, fazer barulho de madrugada não vai resolver o nosso problema. Vamos aguardar um pouquinho, vamos voltar a dormir, porque agora o ego consegue mostrar que noite foi feito para dormir, né? Salvo as exceções de trabalho, e dia foi feito então para a gente ficar acordado. Então a gente vai se alimentar durante o dia. Conforme então essa criança vai se desenvolvendo, então Freud traz mais uma estrutura chamada também de superego, tá? Que é o representante dos pais. Por quê? Porque o superego é a porção da moralidade, da personalidade. É as leis que vão sendo introjetadas, é aquilo que é certo e errado dentro do ser humano, que começa com os pais, depois vem através da sociedade, na religião, na escola, enfim, aquilo que o ser humano pode e não pode fazer. O id faz parte do nosso inconsciente, o ego faz parte do nosso consciente e o superego tem partes inconscientes e partes conscientes. Por quê? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor essa divisão de id, ego e superego, tá? Vamos pensar aqui num ser humano, numa pessoa diabética, tá? Que é apaixonada por doce. Essa pessoa diabética, ela ganha um pote de doce de leite de Minas Gerais, coisa mais gostosa do mundo. E o ID vai dizer assim para ela: olha, vamos comer esse pote de doce de leite, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã para poder comer. E lógico, acredito que se ele comer, realmente ele não esteja. Mas o ID, que opera segundo o princípio do prazer, não pensa na diabetes. O ID só quer satisfazer o desejo. E o desejo é comer um pote de doce de leite. O superego, que é a moral, que é a regra, que é a lei, vai dizer o seguinte: não come o doce de leite porque você vai morrer. Você tem diabetes, não pode comer. Vai haver um conflito, e esse conflito não é do id com o superego. Ambos não entram em conflito. Por que, que ambos não entram em conflito? Porque o superego quer uma coisa, o id quer outra, e eles não vão abrir mão disso. Mas vai haver um conflito na mente do ser humano, porque ele quer o doce de leite, mas ele sabe que ele não pode. Então vem o ego. O ego é o quê? Ó, vou voltar aqui no slide do ego. O ego avalia as condições determinadas pela realidade. O ego, ele quer satisfazer os desejos do id, respeitando as exigências do superego. Então, nesse caso, o ego vai dizer o seguinte: come uma colher de doce de leite que não vai te fazer mal. Você vai aliviar a tensão que está inconsciente pelo doce de leite e vai respeitar a tua saúde, a que você sabe que se comer todo o pote você vai passar mal. Agora, eu estou citando um exemplo, gente, de um doce de leite, mas a situação é muito pior. Por quê? Porque o ser humano tem desejos que vão além de um doce de leite. O id vem com desejos que, para a realidade, vão ser absurdos. Então, o superego vai reprimir esses desejos. Por isso que eles acabam sendo recalcados. Isso você não pode fazer. E muitas vezes o ego não dá conta de realizar o desejo do id respeitando o superego. Na maioria das vezes, o que vai acontecer com esse ego? Esse ego vai se fragilizar. Então, a maioria da sociedade está com aquilo que nós chamamos de ego fragilizado. É aí que entra a psicanálise que o André trouxe aqui. Nós temos o quê? Que é aliviar o sofrimento do ser humano através da psicanálise. Como que a gente faz esse mecanismo? A função da psicanálise passa a ser o seguinte: trazer o inconsciente para a consciência e assim nós conseguimos fortalecer o ego. Agora, como que eu trago o inconsciente para a consciência? Naquilo que o André trouxe, chamado de
a cura pela fala, tá? O que que é a cura pela fala? Deixa eu voltar num slide aqui para vocês, tá? Depois eu corro ali de volta. Olha, a psicanálise é a cura pela fala. Por quê? Porque falar traz um conteúdo afetivo que está no inconsciente. A fala passa a ser uma produção das reações dos afetos que estão dentro de cada um de nós. Conforme eu começo a falar, conforme eu começo a pôr para fora, eu trabalho a minha mente de maneira que eu consigo chegar dentro do inconsciente. Eu sou teólogo também, pessoal, tá? E na teologia, eu sempre falo para as pessoas que grande parte da Bíblia está recheada de conteúdos da psicanálise. A psicanálise não é religiosa, tá? Só estou trazendo aqui uma outra teoria para vocês verem como que a psicanálise está muito presente. Na Bíblia, nós temos um salmo em que o salmista diz que enquanto ele se manteve calado, os ossos dele se secaram. Ou seja, ficar em silêncio trouxe sofrimento e o deixou doente. Mas quando eu começo a colocar as palavras para fora, quando eu começo a fazer aquilo que o André trouxe, chamado de associação livre, que é a fala sem julgamento, que é a fala sem repressão, então eu começo a tornar o inconsciente consciente. Aí conflitos e outros distúrbios que estão recalcados no inconsciente começam a ganhar novos significados. Nós não mudamos o passado de ninguém, mas nós conseguimos trazer um novo significado para esse passado. E a partir do momento que eu faço isso, eu aumento o poder do ego para conseguir lidar com os conflitos existentes dentro do ser humano. Pessoal, corri aqui um pouquinho por causa do nosso tempo, para não ficar tarde para vocês. Esse é o início da teoria de Freud. É lógico que não é só baseado nisso, tá? O curso tem 2 anos, onde nós trazemos as teorias de Freud, mas é uma vida de estudos. Certo, André? Perfeito. Passa o próximo slide. Olha aí, então, antes da gente abrir as perguntas, como nós falamos aqui, nós somos o Instituto Ressignificar. Nosso lema é isso, né? Cuidando da mente e das emoções. E se você quiser estudar psicanálise conosco, nós estamos aí abertos para conversar com você. Depois você nos procura pelo Zap e a gente passa as informações. O curso de psicanálise, ele vai acontecer a partir de setembro. A formação é todo primeiro sábado e terceiro sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. E junto nós temos também uma outra turma que vai trazer a especialização em Jung. Um outro ícone aí foi discípulo de Freud e acabou criando uma terapia própria. Quem já é psicanalista e quer conhecer Jung, nós vamos começar todo segundo, agora em setembro, todo segundo e quarto sábados, das 9 ao meio-dia, tá? O Jung. O valor, nós temos aí 24 é, módulos que vão acontecer na formação. O valor da mensalidade é R$ 249,90. Porém, se você traz um outro aluno conosco, você ganha 10% de desconto na sua mensalidade. Se trouxer dois, ganha 20. Se trouxer três, ganha 30. E se trouxer 10, você estuda de graça. Olha que beleza. Né? Então, nos ajude a crescer e a gente ajuda você retribuindo aí com desconto na sua mensalidade. Tá bom? E esse é o mesmo valor também da formação da especialização em Jung, que começará em setembro e vai até o final de novembro, podendo ainda ter mais uma aula no comecinho de dezembro. Davi, quer falar um pouco do Instituto, das suas expectativas? Perfeito. Ó, eu vou falar aqui, eu não vou dizer para vocês, tá, pessoal, que esse, eu queria, tá, poder dizer que esse é o melhor instituto do Brasil. Tá? Por que que eu queria dizer isso? Porque tanto eu como o André, a gente já deu aula no mesmo instituto, certo, André? Acho que em dois institutos iguais, Isso. certo?
dei aula em mais alguns e o André em outros também, tá? Isso aqui, gente, não está sendo pensado faz um mês. Isso aqui começou a ser pensado antes da pandemia, tá? Quando nós começamos a dar aula, o André dá aula mais tempo que eu, mas antes da pandemia a gente já tinha um projeto que veio sendo encorpado, veio sendo estudado, e devido a algumas questões, demorou um pouquinho para sair, mas a gente acredita que no tempo certo também, tá? Por que que eu queria dizer que é o melhor instituto do Brasil? Porque ele tem aquilo que eu vi de melhor, onde eu já trabalhei, e tem aquilo que o André já viu de melhor. Não vamos dizer que nós não cometemos falhas e erros, lógico, né? Somos seres humanos. Mas a gente criou um instituto pensando numa psicanálise prática, de fácil compreensão, mas que fosse uma ferramenta para o aluno, onde ele tivesse totais condições de abrir a sua clínica e conseguir fazer os atendimentos, tá? Brinquei com o André, né? Eu falo para o André, André, a psicanálise é uma vida de estudo, mas o aluno tem que sair do instituto com condições de atendimento. E é isso que a gente vai proporcionar, tá? Uma grade que compreende a teoria de Freud, uma grade que volta aos estudos dos textos de Freud e os principais teóricos da psicanálise também que vieram em agregar, tá? Para quem me conhece, sabe que eu tenho me aprofundado na psicanálise infantil, né? Então eu tenho um mestrado na psicanalista Melanie Klein, Winnicott, que são psicanalistas que trabalharam a infância, tá? Então nós queremos proporcionar para vocês condições de atender o adulto e a criança também, que, diga-se de passagem, né, André, é escasso de profissionais, né, no atendimento infantil. E eu digo para vocês aqui, tá, pessoal? Não é fazendo propaganda, não. Hoje eu tenho 30 anos, tá? Pareço velho, mas não sou, sou novinho. Eu tenho 30 anos, desde os 22 que eu me dedico à psicanálise, tá? Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo exclusivamente disso, da psicanálise, tá, pessoal? Então, no mundo que a gente está hoje, pós-pandemia, só não vai conseguir trabalhar com a psicanálise quem não for um bom psicanalista. E só não é um bom psicanalista quem não faz ali o tripé, tá? É isso aí. Beleza, lembrando que o curso ele é online para todo o Brasil. As aulas serão gravadas. Se você não puder assistir no sábado junto com a gente, elas vão estar disponibilizadas. E em Americana, se você reside aqui ou na região, nós vamos ter a aula presencial. Isso, Davi? Perfeito, isso mesmo, tá, pessoal? Ela vai acontecer presencial e online conforme o André falou, tá? Por Isso. que presencial e online? Eu sou muito fã do presencial, tá, pessoal? Gosto muito do contato com as pessoas. E nós temos aqui diversos alunos pedindo pelo presencial também, tá? O João colocou aqui no chat que ele já foi aluno nosso. O João assistiu aulas online, enquanto nós demos presencial. Então, o João sabe que funciona, que vale a pena. Ele colocou aqui, tá? Então, se você está longe daqui de Americana, você pode fazer online também. Davi, mas eu não posso assistir no sábado. Você pode assistir a aula gravada também, fazer os trabalhos depois, que funciona também, tá? Você vai receber o certificado e todas as orientações, tá? Agora, se você mora aqui perto, vale a pena conferir presencial, que além de você estar ali junto com a gente, você toma um cafezinho muito abençoado também. É isso aí. Ok, Pessoal, vamos abrir as perguntas, Davi. sim, tá Vale bom? Tem tudo, viu? Da aula e do sobre a aula, instituto. isso, sobre a aula e sobre o instituto, tá? Ó, depois Quem nós vamos colocar o link também da gravação dessa aula lá para você. Eu peço que nos ajude na divulgação. Se você sabe quem queira estudar psicanálise conosco, estamos aí, ah, contando também com a ajuda de se vocês. você já é psicanalista, quer fazer uma das nossas especializações, que nós vamos começar com o Jung, mas temos aí bastante, né, André? Temos diversos Isso. projetos. Quero fazer especialização em Jung, mas trouxe um aluno para formação. Eu ganho desconto? Ganha também, tá bom? Mesmo que ele não estude aquilo que você está estudando, você vai ganhar também. Enquanto ele estiver no instituto, você está ganhando o teu desconto, tá? Perguntas? Pode abrir o microfone, pessoal. Ou mandar Ô, aqui no chat. Davi, pode fechar o share aí.
Oi, pastor, boa noite. Hein, Davi? Ah, Pode tirar para a gente ficar com a tela aí só com o pessoal. Tanta, tanta coisa também, não lembrei. Carlos, tá falando? a palavra é tua. Alguma pergunta sobre o que foi dito? Alguma questão sobre a psicanálise? Ô, pastor, Oi? Qual deles? Edson, a pergunta pro. É só uma colaboração. Vamos lá. Estão me ouvindo? Tô, É uma pode falar. colaboração para a aula. Acho que tem um colega falando junto aí também. Davi, Eu vou só aqui já. devolve o host Pode que eu falar. consigo apagar os É, microfones aí. isso. Fala, Edson. Eu estava vendo o censo de 2022, diz que 19 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de ansiedade ou depressão. Então, essa aula e o curso que estão se propondo vem de encontro a essa necessidade, né? Que os médicos, né, os teólogos conseguem resolver, né? Então, é bem oportuna essa iniciativa. Só queria parabenizá-los. Obrigado. Ô, obrigado. André, só um minutinho aqui, ó. A Neima perguntou o seguinte, ó. É, A Neima perguntou aqui: se ela assistindo às aulas gravadas, ela vai ter o mesmo desenvolvimento, porque ela não vai conseguir assistir em tempo real. Quer que eu responda? Tem. Depende do aluno, né? Se o aluno assistir às aulas corretamente, evidentemente que há canais onde você pode entrar em contato com a gente, tirar as suas dúvidas, né? E receber as devidas orientações, tá bom? Mas sim, é possível sim. Perfeito, tá? E aí o Charlin colocou aqui, tá? No final do curso me tornarei psicanalista. Perfeito. Isso mesmo, tá, Charlin? Você vai receber o certificado válido em todo o território nacional, tá, pessoal? E depois você pode se filiar a algum conselho de psicanálise, alguma instituição depois, você vai ficar à vontade quanto a isso. Mas ao final do curso, você é psicanalista sim, tá? E ele perguntou, continua a pergunta aqui, tá? Quando iniciará e quando terminará? Pessoal, o curso ele tem 2 anos, tá? Ele inicia agora em setembro, tá? Com a turma presencial, e essa turma presencial é onde nós vamos gravar as aulas. Então, vai acontecer presencial e online, agora em setembro. O curso tem duração de 2 anos, então nós terminamos ele daqui 2 anos. André, deixa eu só fazer uma pontuação aqui importante, tá? Pessoal, me confirma aqui se eu tiver errado, tá, André? Você me corrige. Com 1 ano de psicanálise, tendo ali as análises em dia, tá? Ali do tripé que o André colocou, a supervisão em dia, ou iniciando a supervisão, com os trabalhos em dia, porque vocês fazem ali os trabalhos, as provas que são colocadas. Se vocês estiverem em dia, supervisionados pelo Instituto, vocês já podem atender. Tá? E esse atendimento pode ser cobrado também, tá, pessoal? Com 1 ano. É bom que se diga isso porque o primeiro ano você vai fazer um investimento, a partir do segundo ano você já tem retorno. Isso. E quando eu estava estudando, eu comecei a atender, atendi aí na clínica dos pais do Davi, onde o Davi atende hoje. Eu tive 5 pacientes piloto atendendo com supervisão. Eles pagaram o meu curso e a minha primeira especialização. Então veja que o curso realmente ele, a partir do 12º módulo, ele já vai te dar essa condição aí, tá? Mais alguma pergunta? Só Pode abrir o pode microfone. fazer análise com profissionais do instituto? Não. Se você já faz análise com algum psicanalista, você vai entrar em contato com seu psicanalista, vai pedir para ele entrar em contato comigo ou com o Davi, nós vamos conversar com ele para saber direitinho como foi a formação e vamos nos informar com ele e ele também conosco, né, sobre o seu tratamento. Você vai poder seguir com ele, tá bom?
Mais alguém? Vai lá, Maria Isabel levantou a mão. Pode falar, Maria. Então, eu me interessei, só que eu achei os horários, né, para mim meio fora. Assim, é das 9 ao meio-dia, né? Primeira, primeiro sábado e terceiro sábado. Ah, é? É, sábado sim, sábado não. Só vai ter aulas de sábado. Presencial é somente aos Ah, sábados, nesse primeiro momento. e as que vão ser online? Qual é Online, o nós horário? vamos disponibilizar estas aulas gravadas, ok? E aí você pode assistir a hora que você quiser, Ah, tá. tá? A Não, é diferença é que você estando eu, presencial, você participa, pergunta, e você estando online, também presencial, você também tem oportunidade de participar, igual agora, várias perguntas sendo feitas. Tá bom? E a aula que você vai é, assistir, no momento que você está assistindo, você vai ter que anotar suas dúvidas e depois entrar em contato com nós, né, com a gente, com os professores, para tirar suas dúvidas. É, ainda sábado, né? Dá para mim fazer presencial, né? Mas no caso de semana, né? É um horário que eu cuido da minha mãe, né? Ah, tá. Então, mas vai ser ao sábado, então vai te ajudar, Ah, ok? ok. Depois eu posso é, conversar com você lá também, viu? Eu gostaria de Presencial. conversar Tá bom, pessoalmente para poder entender. tá legal. Ó, Mas eu amei a aula. amém, obrigado. Tem duas perguntas Muito. aqui. Só pode, no curso online, posso adiantar matérias? Aham. Pode. A questão é que, como é a primeira turma, né, as aulas estão acontecendo em tempo real com presencial, então vai ser difícil adiantar É. a matéria, ok? Mas a Aham. partir da segunda turma, com certeza será possível, certo? Porque as Tá. aulas vão sendo gravadas aí em tempo real. Outra coisa que me perguntaram aqui é qual a diferença é, entre psicanalista e psicólogo. Vou te falar a É. diferença de três. Psiquiatra. O psiquiatra é o médico que, quando vai fazer a sua especialização no curso de medicina, opta pelo aparelho cerebral. Ok? A ótica dele é uma ótica das questões do funcionamento e da formação do aparelho. Então, quando há um transtorno, um distúrbio, via de regra, o médico entende que é mau funcionamento ou má formação do aparelho. O tratamento é medicamentoso. Você dificilmente, embora haja psiquiatras que sentam com os pacientes para conversar e fazer terapias, mas via de regra ele vai apenas encaminhar para os profissionais que vão cuidar disso, que no caso seria o psicólogo e o psicanalista. O psicólogo é aquele que formou em psicologia e ele pode atender por três correntes básicas da psicologia. Uma é a cognitivo-comportamental, a outra é a humanista e pode atender pela psicanálise. Qual é a diferença entre estas correntes? Bom, o psicanalista é aquele, então, que se especializa nessa corrente única, chamada psicanálise. A diferença é a cognitivo-comportamental e as humanistas trabalham a partir do consciente. A psicanálise é a única terapia que trabalha a partir do inconsciente. Ah, Cognitivo-comportamental e humanista trabalha com o sintoma, trabalha com a ponta final, enquanto que a psicanálise é a única que vai trabalhar com a causa do problema. Então, essas são as diferenças básicas, ok? ok. Eu achei muito interessante para mim, né? Ah, Eu me obrigado. identifiquei bastante. O Charlin está perguntando aí, quando efetivamente se iniciará e quando terminará? Fala aí, Davi. se inicia agora em setembro, tá? E o encerramento daqui 2 anos, ou seja, é, setembro de 2025, com uma formatura muito linda, tá, pessoal? Tenho certeza que vai ser especial. E naquilo que eu já falei, tá? São 2 anos de curso,
com 1 ano você já pode estar atendendo também, tá? Legal. Estamos tentando criar um polo presencial em 2 cidades, uma no estado de São Paulo e outra em outro estado do Brasil. Saindo, a gente divulga também para vocês. Estamos em negociação aí. Ok, Sim. mais alguém? Então, tá bom. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Um prazer rever alguns que eu já conheço, são queridos do coração, outros novos que chegam para as nossas relações. Muito bom estar com todos vocês aqui. Espero que a gente continue essa caminhada aí no Instituto, tá bom? Davi? Estamos também no WhatsApp, tá bom, pessoal? Tá lá no grupo. Se você tem mais alguma dúvida que você queria falar em particular, fica à vontade, você pode nos chamar, que a gente, dentro do possível, vai respondendo vocês. Legal. Ó, lá no grupo de WhatsApp, onde você já está, permaneça, não saia do grupo. Nós vamos colocar depois lá o PDF do PowerPoint que usamos aqui e também o link de onde vai ficar hospedado aí a gravação da aula, tá bom? E teremos outras aulas gratuitas. Com certeza, comecinho de setembro aí, o Setembro Amarelo, nós vamos trazer aí 3 falas, uma comigo, outra com Davi e outra com o professor José Walter, sobre essa questão da morte. Vamos abordar a morte, vamos abordar o suicídio, vamos abordar o luto e a melancolia, vamos falar bastante sobre esse tema aí da tanatologia à luz da psicanálise. Legal? Então, não saia do grupo, fique lá porque vai ter mais aula gratuita aí. Obrigada. Então tá joia, gente. Uma boa noite para todos vocês, viu? Boa noite. Muito obrigado. Obrigada.